Tem duas, Luiz. A Elaine Cristina. Uma é Eliane, a outra é uma Eliane e outra Elaine, olha só. Só houve uma inversão na letra A. A outra é Eliane. Legal. Eu prestei atenção nisso também. Mas é eu, né? É você, Elaine. Elaine Cristina. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, respirar bem fundo, agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, à nossa casa maravilhosa e a todos os nossos amigos espirituais, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas abraçados espiritualmente, para podermos fazer o nosso comentário do Evangelho de hoje. E peçamos humildemente que todos nós tenhamos palavras, compreender, assimilar e praticá-las e levá-la a todos os nossos irmãos, para que assim possamos todos estarmos unidos num só coração, num só pensamento, e que este pensamento seja sempre regado de muita fé, de muita paz, de muito amor. Nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois o nosso maior mal é estarmos longe de Ti e de Teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ok. Hoje nós vamos compartilhar o nosso estudo da noite do Evangelho. Que possamos fazer a nossa parte com bastante carinho, com bastante amor. E a lição do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um tema... Sabemos que o tema do Evangelho ele está sempre interligado com o nosso cotidiano, com a nossa vida, né? Então, se nós formos observar, refletir, pensar, nós vamos ver que todos os temas do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita nos coloca de uma forma com bastante clareza, ela se relaciona à nossa vida, do nosso dia a dia. Então, a lição do capítulo 10, que iniciou a semana passada, e hoje nós vamos estar vendo aqui o item 9 e 10, que fala, que tem como título o arqueiro e a trave no olho, ou seja, o cisco, né, e a trave no olho. Então, é uma passagem interessante que Mateus registra para nós, dos ensinamentos de Jesus, em que ele inicia lá no capítulo 7 de Mateus, lá no versículo 1, né, antes de nós passarmos do 3, que é o que o Evangelho vai estar trabalhando, que Kardec citou, mas só para que a gente possa se situar, né, o que Jesus, né, quis trazer para nós quando se relacionou à questão
né, do arqueiro, ou do cisco, da trave, ou de uma tora, né, de uma madeira, digamos assim, que fica no nosso olho, né? Então, ele está dizendo assim, não julgueis para que não sejais julgados, né? Então, tá aí, né? Não vamos julgar para que não sejamos julgados, né? Com a mesma proporção que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então, né, e antecede, né, esta fala de Jesus, os ensinos de Jesus, quando ele entra, propriamente dito, dizendo, né, no seu ensino maior, né, dizendo, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Então, é bem simbólico, né? Viga, né, uma viga de madeira é grande, né? Ela tem volume. Então, ele faz aqui o cisco, tudo bem, o cisco né, muitas vezes é uma areinha no nosso olho, já nos incomoda muito, né? Um pelinho, né, que muitas vezes dá nosso supercílio, que cai, que entra dentro do nosso, nos perturba. Então, né, essa referência que Jesus faz, né, de forma bem pedagógica e marcante, fazendo uma relação do cisco do nosso olho com, né, dizendo, olha, como é que você olha o cisco no olho do outro e não vê essa viga, né, essa trave, né, que você tem contigo. Então, a gente aponta e vê, né, o que o irmão que está à nossa volta, os defeitos dele, e, no entanto, nós não reparamos nos nossos, que muitas vezes é até maior e mais, digamos assim, impactante do que daquele que estamos ali muitas vezes apontando o nosso dedo, falando, né, julgando. Né? E daí ele continua, ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho. Então, Jesus está fazendo essa comparação. Como é que eu vou falar assim? Olha, você tem esse defeito, vamos corrigir, vamos fazer isso. Só que nós vamos falar com que grau de moralidade nós estaremos falando. Né? Como que nós vamos estar tratando essa questão junto, né, aos irmãos que muitas vezes estão à nossa volta. Então, é interessante nós estarmos refletindo nesse sentido. Tá bom? Então, tá lá. Daí ele continua, hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, vamos ver ao nosso entorno, né? Vamos ver por que né, o perfeito nenhum de nós somos. Né? Todos nós temos um grau, né, digamos assim, ainda de imperfeição a ser trabalhada, ainda somos ainda uma pedra bruta, uma pedra ainda cheia de arestas, que nós precisamos lapidar em nós. Né? Então, essa é a colocação, né, do ensino de Jesus que Mateus registra para nós. Né? Qual é o nosso olhar? Como é que nós olhamos no entorno as pessoas que estão à nossa volta? Né? Julgamos, temos um olhar crítico de julgamento, fazemos muitas vezes, apontamos o dedo, ou, né, exaltamos o defeito do outro. Como que é essa nossa, como que é esse o nosso olhar? Né? Porque tem uma outra passagem de Jesus, né, que também é bem impactante, que ele fala, olha, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Né? Não é bem assim, mas, né, como que nós trabalhamos isto no nosso dia a dia? Como que nós estamos vendo, né, a questão do irmão que está à nossa volta, muitas vezes, né, no contexto do nosso lar, né? Vivemos um momento importante da nossa vida, da atual existência nossa, né, que é esse isolamento social, que é estarmos, digamos assim, convivendo dentro do lar praticamente 24 horas. Por quê? Trabalhamos, ou se não trabalhamos, nós saímos, e hoje nós temos esse isolamento dizendo, olha, você tem que ficar em casa. E daí nós podemos ver como é que está o meu nível, né, de paciência, de tolerância. Será que eu estou cobrando da outra parte, né, dos filhos,
né, do esposo, da esposa, daqueles que estão à minha volta dentro do lar. Olha, você está errado. Como é que está? Eu faço julgamento dentro do meu próprio lar. Né? Então, esse período de isolamento nosso nos leva a refletir nesse sentido. Porque se nós estamos no trabalho, se a gente sai na rua, a gente tem um outro olhar junto a esses nossos irmãos. Né? Como é que nós julgamos? Então, Jesus, né, dentro da sua pedagogia, ele nos traz desta forma. Né? O cisco, o que é um cisco no nosso olho? Nos incomoda bastante. Né? Então, temos que estar refletindo muito nessa questão, para não julgarmos, né? Para sabermos, né, primeiro, quem sou eu? Né? E daí nós vamos ver Kardec fazendo também uma observação interessante dentro dessa passagem de Jesus. Então, nós vamos ver lá no item 10, Kardec colocando para nós, dizendo de que um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes de ver aquele que está em si. Então, olha só, Kardec, numa visão como pedagogo, né, como professor, como orientador, como filósofo, né, e ele já mostrou um dos caprichos da humanidade, né, de todos nós que somos, né, quando encarnado, fazemos parte da humanidade. Né? Então, está dizendo para nós que um dos caprichos, né, da humanidade, de nós, né, é ver o mal alheio, né, antes de ver o nosso, antes de olhar para si. E daí nós vamos entender por que os antigos filósofos já nos falavam, conheça-te a ti mesmo, que Jesus também coloca na sua fala para nós. Né? Conheça-te a ti mesmo. Continua Kardec, para julgar-se a si mesmo. Né? E ele faz aí uma metáfora interessante, que é dizendo para nós, se coloca, né? Ele falou assim, mira-se no espelho, ou seja, se coloca frente a um espelho, se transporta de alguma forma para dentro de si mesmo. Então, quando nós olhamos no espelho, né, quando vamos fazer dar uma ajeitada, né, no nosso cabelo, igual hoje eu fiz a barba, eu me mirei muito no espelho, e a lição, né, veio profundo. Porque eu falei assim, olha, né, a gente se olha no espelho, eu estou olhando a minha própria imagem. Né? Então, é o que Kardec coloca. Mira-se no espelho, transporta-se de alguma forma para dentro de si mesmo. Vamos dar uma mergulhada dentro de nós. Né? Vamos nos colocar no lugar do outro, que muitas vezes passa pelas suas dificuldades imensas. Né? Nos diversos campos, digamos assim, das imperfeições, vamos colocar assim. Né? Porque o que é uma imperfeição? Ela pode ser moral, pode ser uma imperfeição física, é muito abrangente. Né? Então, quando a gente se olha para dentro de nós mesmos, nós vamos ver em que os nossos defeitos, né, que nós temos que trabalhar, né, perto do outro irmão que está à nossa frente, não significa, não tem o direito de apontar, de julgar, né? Então, aí é que está, é dessa forma que nós temos que ver, porque muitas vezes nós apenas transferimos o nosso defeito para o outro, ou melhor, quando enxergamos um defeito no outro, é porque nós estamos vendo o nosso próprio defeito. Então, nós temos que ter bastante, nesses momentos, né, um olhar bem amoroso, bem significativo, e Jesus nos deu esse exemplo maior, do seu olhar para todos aqueles que estavam à sua volta. Sem discriminação, né? sem nenhum preconceito, sem nenhuma barreira. Né? Acolher, olhar e ajudar. Será que fazemos isso? E Kardec ainda fala assim para nós, assim, faz uma interrogação, uma pergunta, né? O que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faz? Então, muitas vezes, nós que começamos a adentrar a doutrina espírita, que começamos a trabalhar dentro de nós sentimentos que nos levam à nossa reforma interior, né?
a buscarmos um entendimento de forma amorosa, né, buscando, né, o nosso amadurecimento moral. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que nós falamos, nossa, eu não poderia ter falado esta palavra. Eu não poderia ter dado esse riso sarcástico. Eu não poderia ter olhado com um olhar condenando a atitude daquele que está na minha frente. Quantas vezes, muitas vezes, nos pegamos em situações em que, pelo conhecimento da doutrina, porque nós já começamos a entender, né, de que o amor ao próximo, ele é situação de vivência do nosso dia a dia, de respeito, de carinho e de amor. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ver que os nossos defeitos, né, têm que ser trabalhados, porque eu não tenho como julgar o outro, como apontar o dedo ao outro, sem antes primeiro olhar para mim mesmo. Então, é aquilo que Jesus nos coloca, né? E que Kardec está ali, né? Frente ao espelho, né? O que eu faço? Ou então, como Santo Agostinho nos fala, olha, de noite você vai descansar, a gente vai colocar o nosso corpo para repousar, né? Recuperar as energias, e daí, como espírito imortal que eu sou, né? Um ser pensante, eu penso, o que eu fiz hoje? Das primeiras horas da manhã, quando levantei, né? Eu fiz a minha prece, eu fiz a minha oração de agradecimento pelo dia. Qual foi a minha conduta? Eu fiz uma leitura, né? Eu estou no confinamento, né? Esse confinamento, né? Que é o isolamento social. Eu ajudei em casa. Será que eu lavei um prato? O meu próprio prato? Será que eu organizei, né? Arrumei a cama? Será que eu levei um cafezinho para minha esposa na cama, né? São coisas que a gente, né, vai aprendendo com o tempo, né? Antes a gente queria ser servido, e hoje nós começamos a aprender que nós temos que aprender a servir e não ser servido, né? Então, são situações interessantes, né? É aquela mensagem, aquele vídeo que vocês postaram aí daquela senhora que deu lá, que é o gesto de gentileza. Eu vou pagar o pedágio para aquele que está aqui atrás. Daí a gente viu o resultado do bem lá na frente. Então, como é que eu posso fazer? Então, é isso que nós temos que ver. Como é que eu posso estar trabalhando tudo isso dentro de nós, né? Então, é quando nós vamos nos amaciando, podemos dizer assim, nos amaciando, amortecendo os impactos da raiva, do ódio, do egoísmo, do orgulho, que ainda está latente em nós. Temos que aprender a trabalhar isso. E quando a gente escuta dentro do nosso contexto familiar, eu tenho raiva, né? E alguns usam até a expressão mais, né, ódio, né? Eu tenho ódio, mas já viu a extensão? Bem, eu posso estar falando apenas como uma expressão, mas eu tenho que também aprender a controlar essas expressões minhas, que ela causa no meu entorno, né, uma energia deletéria, uma energia negativa, que vai estar alimentando outros que talvez vão estar me auxiliando, né, espiritualmente, a fomentar o ódio, a raiva. E daí é Jesus nos dizendo, orai e vigiai. Ok? Continua Kardec nesta lição. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a dissimular as suas próprias faltas, tanto morais como físicas. Então, em tudo está o verme, vamos colocar assim, né, do orgulho. Nós estamos aí brigando aí com o vírus, né, o coronavírus. E nós temos o vírus do orgulho, que carregamos já há milênios, que nós ainda não conseguimos incinerar de dentro de nós, né, que é o orgulho, que muitas vezes nós queremos disfarçar, queremos colocar uma máscara, né, dizendo, olha, né, camuflar aquela atitude nossa, fruto do nosso próprio orgulho. Então, hoje, nós estamos no isolamento e tem que sair com a máscara,
né? A gente consegue hoje, né, até esconder o sorriso, né? Se antes eu dava um sorriso, como é que era o tipo do sorriso? Cumprimentava com gentileza, era forçado ou não? Né? E hoje eu não sei se alguém está dando sorriso, a não ser que eu comece a olhar para os olhos daqueles que estão à minha frente, porque os olhos brilham quando eu sorrio, né? Então é interessante, né? Então, se eu fico sisudo, se eu fico carrancudo, eu posso até querer esboçar um sorriso, mas o meu olhar não vai irradiar a luminosidade do sorriso, né, do amor, da bondade. Continua Kardec. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgência. Então, ele faz um paralelo também, falando que a questão do orgulho, esse capricho, é que muitas vezes nós deixamos dentro de nós, né? Ela é contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é simples, é modesta, ela é indulgente, ela, né, a gente tem compaixão, tem empatia, ok? E daí Kardec continua: a caridade orgulhosa não tem sentido. Não tem sentido fazer a caridade por orgulho, né? Já que esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. E daí nós lembramos do vídeo que vocês postaram, da nossa irmã que chega no plano espiritual com seus títulos. Não, mas eu tenho posse, eu quero ser atendido em primeiro lugar. Ela fazia uma caridade de que forma? Com interesse, para exaltação do seu orgulho, da sua vaidade. Será que nós, como é que estamos trabalhando isso? Interessante, eu não consigo, eu vez ou outra eu quase não abro alguns vídeos, mas a semana eu abri, eu acho que foi propício para que a gente pudesse estar trabalhando no tema da noite, que nós estamos aqui, né? Então, o orgulho, né, não tem sentido, porque ele é contrário ao bem que nós fazemos, né? De fato, nos fala Kardec, como um homem tão fútil para acreditar na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo tanta abnegação para fazer ressaltar nos outros o bem que poderia encabeçá-lo, né? Poderia, né, colocá-lo em evidência, em vez do mal que poderia colocá-lo em destaque, né? Então, nós observamos, né, no nosso dia a dia, na nossa conduta, como é que está? Como é que eu estou trabalhando, né? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, sabemos disto, é também a negação de muitas virtudes. Então, era a sabedoria de Kardec, né, que coloca para nós: se o orgulho é a fonte de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos no fundo e como móvel de quase todas as ações. Então, em quase todas as nossas ações, o orgulho, muitas vezes, ele está sempre em evidência. E nós temos que aprender a trabalhar, porque é uma das chagas da humanidade. Jesus nos fala, Kardec vem trabalhando isto, né? Então, a doutrina espírita, os benfeitores do mundo espiritual nos falam da questão do orgulho. Continua finalizando Kardec. Foi por isso que Jesus se empenhou em combater como principal obstáculo ao progresso. E realmente a gente vê o que o orgulho causa, né, dentro da evolução da humanidade. Vem causando, causou, causa e poderá ainda causar. Porque o homem precisa se melhorar. O homem no sentido de homem e mulher, no sentido geral, né? No sentido do espírito imortal que somos nós. Tanto faz estarmos habitando um corpo masculino, um corpo feminino, enfim, o gênero não vai trazer tanta importância ao espírito imortal que somos, porque o espírito não tem sexo, né? Então, quando Jesus coloca, né, de que o orgulho tem que ser combatido, porque ele é um entrave ao progresso, né?
da humanidade, ou seja, um obstáculo ao progresso, e realmente a gente vê a vaidade ainda imperando nos corações dos homens, ou seja, de nós, homens e mulheres, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? Vamos trabalhar só com esses três, porque os demais são derivados dessas três fontes, digamos assim, que são as negações das virtudes que nós temos que trazer em nossos corações, que são as virtudes do amor, da bondade, do carinho, do respeito, da solidariedade, né, da fraternidade, que nos leva aí, né, a um bem social tranquilamente. Bom, então nós observamos que Kardec nos traz nessa conotação, para que nós possamos refletir, né, dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz, né? Nós muitas vezes olhamos, né, o cisco no olho do outro e esquecemos que nós temos, né, uma trave muito grande, né, em nosso olho, né? Então, primeiro vamos cuidar de nós. Como é que eu estou, né? Moralmente, eticamente? Como é que está a minha conduta, né, ao lado daqueles que estão comigo na nossa convivência? A nossa experiência de espírito imortais na atual existência está sendo único, porque nós que estamos acima dos 60 anos, com raras exceções, dos rostos dos queridos e queridas que eu estou visualizando aqui, né, nós que estamos acima dos 60 estamos passando por uma experiência que talvez será única. Interessante, né? Sem falarmos aqueles que têm as suas comunidades, né? Comorbidades, né? Como se fala hoje. Mas nós, né, temos que ver a nossa experiência de vida acima dos 60, né? E as nossas condutas, né? E hoje, né, nós temos que reavaliar, né, todas as questões da nossa vida. Temos que reinventar. Nós temos que buscar, né, o conhecimento que a tecnologia nos colocou à mão, que ainda engatinhamos, apanhamos aí. A gente vê nos nossos estudos até hoje, oh, eu estou com dificuldade, não consigo acessar. Então, olha só, o aprendizado que nós estamos tendo. Atravessamos, né, viramos um século e viramos um milênio. Olha que interessante. Né? Estávamos no século XX, hoje estamos no século XXI. Então, nós estamos sendo agraciados pela misericórdia do Pai, para que nós possamos avançar mais. Então, não podemos, né, ficarmos buscando, digamos assim, situações, né, minúsculas, né, apontando o dedo para outro, julgando, se Deus não nos julga. Né? Quem vai nos julgar somos nós mesmos. Então, se eu julgo o outro, vai chegar um momento que quem vai me julgar sou eu. Ninguém me julga. Tá? E daí nós vamos finalizar esse momento nosso com uma mensagem de Emmanuel. Porque Emmanuel é o evangelista por excelência. Né? E o Chico foi o parceiro dele. E esse é o mês em que nós fazemos uma reverência, né, ao nosso querido Chico, que é a data do seu desencarne, né, da sua partida, o seu retorno à pátria espiritual, que ocorreu no dia 30. Mas nós vamos aproveitar esta mensagem, que é interessante, que ele tem o título de Observemos Amando. Então, o próprio título da mensagem, Observar Amando. Vou observar o defeito do outro, mas amando. Né? E Emmanuel trabalha em cima do versículo 3 do capítulo 7 de Mateus. Por que vês o arqueiro ou o cisco no olho do teu irmão? Por quê? Por que a gente quer sempre ver? E daí Emmanuel, na sua sabedoria, vai trazendo para o nosso dia a dia, nos dizendo: habitualmente guardamos, né, o veso, ou seja, o hábito repreensível de fixar as inibições alheias, com absoluto esquecimento das nossas.
A gente olha o do outro e esquece os nossos próprios defeitos. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Então, exageramos muitas vezes, né, e algumas atitudes nossas, né, prováveis, né, de fraquezas do próximo, exaltando, né, muitas vezes colocando até em evidência a fraqueza do próximo. Continua Emmanuel. A pergunta do mestre, ou seja, de Jesus, acorda-nos, né, para a necessidade de nossa educação. A pergunta de Jesus, né, acorda, desperta-nos para a necessidade de nossa educação. De vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a Márcia, né? Vamos ver o benefício, né? O benefício da nossa edificação. Vamos recordar a conduta de Jesus. Vamos ver o que Emmanuel coloca para nós aqui. Ele vai dizendo assim para nós: para muitos, Maria de Magdala era mulher obsediada e inconveniente, mas para ele, ou seja, para Jesus, surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias, e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Olha o olhar de Jesus para Maria de Magdala. Muitos a ouviram como obsidiada, como inconveniente, mas nós podemos trazer para o nosso dia a dia quantas Marias, quantos Joãos, que muitas vezes, em processos de dificuldades da vida, nós julgamos, né? E, no entanto, Jesus olhou para ela e, vendo ali, né, as angústias dela, né, compreendeu-a e amparou-a, porque Jesus enxergou nela o potencial que iria espalhar no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, ele busca outro personagem, Emmanuel. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para muitos, né? Julgavam, né? Como nós vemos na história, Zaqueu, né? Cobrador de impostos, né? Um homem tido como, né, não digno. Mas para ele, ou seja, para Jesus, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Olha só, ele via sempre o lado bom, a potencialidade que o outro tinha, né, para o seu crescimento. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro, todos nós conhecemos a história de Simão Pedro, né? Muitos o julgam como fraco, inconstante, mas para Jesus, contudo, Simão Pedro representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o evangelho. Então, veja só, Simão Pedro, todos podiam dizer, é fraco, negou o Cristo, mas, no entanto, Jesus viu nele o potencial, queria dar o testemunho, né, da luz do Pentecostes, né, veiculando, ou seja, divulgando o evangelho que nós recebemos hoje de forma tão graciosa, esse maná, né, que os céus nos mandou através de Jesus, que os apóstolos registraram sabiamente. Continua Emmanuel. Na opinião do seu tempo, né, na opinião do tempo, lá no tempo de Jesus, ele vai falar de Saulo de Tarso.
Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era régio doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizado. Para ele, para Jesus, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Então, olha só, né? As diferenças, né? Qual é o nosso olhar? Como é que olhamos ao nosso entorno? Né? Então, Jesus viu nele. Né? Muita gente vê aquele irmão que tem dificuldades, mas vamos ver o potencial que ele é. Ele, se ele é ajudado, ele pode se transformar num homem de bem. Né? Então, nós vamos observar, né, toda essa colocação de Emmanuel para que a gente possa refletir na noite de hoje. Ele vai ainda nos dizendo, finalizando essa sua mensagem, observemos, amado, observemos amando, digo, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então vamos trabalhar para tirar as escamas dos nossos olhos. Né? Vamos trabalhar o amor puro para que essas escamas, né, sejam tiradas, para que a gente possa ter um olhar, né, de bondade, de amor, né, para que as bênçãos de Deus, né, que está conosco, que está com o próximo, possamos vivenciar. E dentro do olhar de Jesus, numa outra mensagem para finalizar a nossa fala, Emmanuel nos diz: busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossa consciência. Por quê? Então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Então é dessa forma que nós temos que ver, né? Nesse esforço, né? Começar a ter o olhar de Jesus naquele companheiro difícil que está ali. Muitas vezes, né, intrigante. Vamos ver. Ele é nosso irmão, é alguém necessitado. E antes de tudo, né, necessitado do nosso auxílio e da nossa compaixão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine na nossa caminhada. Né? E que possamos refletir na lição do Evangelho da noite, né, colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá bom, meus queridos e queridas, né? Vamos finalizar com a nossa prece, aproveitando esse momento em que estamos aqui todos nós conectados, né? Conectados virtualmente, mas também conectados espiritualmente. Né? É como se estivéssemos todos nós no nosso salão nobre do Centro Espírita Natalício de Jesus. Vamos permitir que nos envolvemos espiritualmente, né, junto com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, com a equipe espiritual que nós temos, né, para que a gente possa irradiar dos nossos corações, né, transformando-nos, né, numa usina geradora de energias que vai beneficiar primeiramente o nosso lar, porque estamos dentro dele. E daí nós vamos somando, irradiando, espraiando e envolvendo a todos os irmãos do caminho. Principalmente aqueles que estão internados, aqueles que estão aí acometidos pela Covid-19, aqueles que estão, né, acamados em seus lares, dentro dos diversos hospitais, principalmente né, os hospitais de campanha, a envolver os profissionais da área de saúde, tanto os médicos como enfermeiros, os administrativos, todos aqueles, toda a equipe, né,
que está ali nesse trabalho de auxiliar os nossos irmãos cientistas que estão ali nas pesquisas, os pesquisadores, para que possamos envolver os nossos governantes, para que tenham empatia, compaixão, para que tenha fraternidade, solidariedade em seus corações, para que a vaidade não seja o foco dominante junto com o orgulho e o egoísmo. Então vamos vibrar com paixão amorosamente por todos esses nossos irmãos. Senhor querido, agradecemos por tudo. Abençoe, Senhor, a cada lar, a cada família. Abençoe, Senhor, os companheiros queridos do nosso centro espírita, aos irmãos de todas as denominações religiosas que fazem parte da nossa vida. Abençoe, Senhor, aos irmãos de todas as nações. Abençoe a equipe espiritual, Senhor. Esses irmãos vanguardeiros que estão ali, Senhor, no auxílio constante, acolhendo aqueles que estão partindo para o outro lado da vida. Que seus familiares sejam assistidos. Porque temos que ter, Senhor, uma visão amorosa para com todos. E assim, Senhor querido, só nos resta dizer do fundo dos nossos corações: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade de amor e de paz, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor querido, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Gratidão e paz a todos. Permanecemos em nossos lares, confiantes na misericórdia do Pai, com muito carinho, com muito amor. Que assim seja. Gratidão a todos vocês, meus irmãos e irmãs.